Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de sistemas operacionais. Hoje nós vamos falar sobre processos. E o que são processos? A gente pode dizer que um processo é um programa em execução e que precisa de alguns recursos da máquina. Então, pode ser considerado um programa em execução, né? E que recursos são esses? Recursos de CPU, de memória, de arquivos, de unidades de entrada e saída. E esses recursos são alocados ao processo quando ele é criado ou enquanto está sendo executado. Então, uma tarefa sendo executada, ou um programa sendo executado pelo computador, a gente chama isso de processo. E lembrando, existem recursos que são alocados para que esse processo possa ser executado e cumprir o seu objetivo. Então, o processo é uma instância de um programa e possui dados de entrada, dados de saída e um estado. Que estado é esse? O estado do processo, executando, bloqueado, pronto para ser executado, por exemplo, né? Então, qual é a diferença entre processo e programa, né? Então, um programa geralmente ele tem um algoritmo codificado, né? Pode ter várias instâncias em execução, ou seja, diferentes processos sendo executados daquele mesmo programa, né? E um programa é a forma como o programador vê a tarefa a ser executada. Tem um objetivo e a forma como o programador vê aquela tarefa sendo executada. Lembrando que esse programa ele pode ter várias instâncias em execução. Por exemplo, eu posso abrir dois browsers da internet ao mesmo tempo. É o mesmo programa com dois processos, duas instâncias dele sendo executadas ao mesmo tempo. E um processo em si, ele é único, né? Ele possui código, ele possui dados e ele possui um estado, como eu falei lá em cima, o estado do processo. Né? É a forma como o sistema operacional vê os programas e possibilita a sua execução. Tá? Então, como é que o sistema operacional enxerga aquele programa e me fornece recursos para que o programa possa ser executado a contento? Né? Então, essa é a diferença entre processos e programas. E os processos, eles possuem tipos. Não é? Quais são os tipos de processo? A gente tem aqueles processos em primeiro plano, que são os processos que interagem com o usuário, né? Exemplo, iniciar um programa, ler um arquivo, são aqueles processos que eu starto, né? Ou seja, eu interajo diretamente com ele. São os processos de primeiro plano. E os processos de background, ou processos de segundo plano, são aqueles com funções específicas e que independem dos usuários, tá? Então, um servidor de envio de e-mails, né? Recepção automática de envio de e-mail, servidor de e-mail, servidor de impressão, às vezes algumas tarefas que são executadas pelo próprio sistema operacional sem a interferência do usuário, né? Então, esses são os processos de segundo plano ou os processos de background. Bom, os processos de sistema, eles executam código do próprio sistema operacional, tá? Uma tarefa agendada pelo próprio sistema operacional, por exemplo, é um código do próprio sistema operacional que de tempos em tempos ele é processado pelo computador, né? Por exemplo. Né? E processos do usuário, que são aqueles que executam código do usuário, né? Então, um programa que eu desenvolvi, que eu vou executar, um programa que eu executo, são processos que eu startei. Então, são meus processos de usuário. Enquanto que os de sistemas, como eu falei, são processos executados pelo próprio sistema operacional, coisa particular dele. Né? E quais são os componentes dos processos? Né? O processo é formado de quê? Ele tem um conjunto de instruções do que ele precisa fazer. Ele tem um espaço de endereçamento de memória, na memória principal. Olha, esse processo ele vai usar do ponto zero da memória até o ponto X máximo que ele vai precisar de memória para poder executar. Né? Quais são as instruções que ele vai executar? Então tá lá, tem esse conjunto de instruções. E ele tem um contexto de hardware e um contexto de software.
né? Nesse contexto de hardware, são todas as atividades do processo, os registradores lá da arquitetura de computadores, né? Os ponteiros, todo um contexto de recursos de hardware para que aquele processo possa funcionar, né? E o contexto de software são os atributos, as listas de arquivos, as variáveis, ou seja, tudo aquilo em relação a software que o processo precisa para ser executado, tá? Então, como é que se comporta um processo na memória, né? Um processo tem o código executável do programa, né? Uma parte dele lá, esse texto, um código executável do programa. Ele tem os dados, que são as variáveis, né? Que ele vai manipular naquela operação lá, né? E tem uma pilha, né, que controla a execução do processo, que são as tarefas, as rotinas, né, tudo aquilo que é necessário em relação ao controle e a execução do processo. Então, lá na memória, ele tem essa característica formada, né, e possui esses três principais elementos: o texto, os dados e a pilha, né? E claro, nós estamos falando aqui de ambientes multiprogramados, né? Nós vimos que essa é uma das características dos sistemas operacionais mais modernos, né? Um ambiente multiprogramado, que permite a multiprogramação, multiprocessamento. Na medida que a gente tem um multiprocessamento, trabalhando no ambiente desse multiprogramado, significa dizer que nós temos vários processos em execução, tá? Não faz mais sentido a gente ter, né, um único processo sendo executado no sistema operacional. A gente tem, nos ambientes de hoje, vários processos sendo executados, né? E como é que o sistema operacional ele gerencia esses processos? Lembra que eu falei que o sistema operacional é um ambiente muito complexo, né? Por isso que ele precisa gerenciar um monte de recursos, e aí, nesse caso, gerenciar os recursos de processamento, né? Então, como é que ele faz isso, né? Para poder saber qual é o status daquele processo, o que aquele processo está fazendo, se ele parou por quê, né? Aonde foi que ele parou, quando a gente vai fazer uma retomada desse processo, qual é o status, né? Qual é a situação, qual é o contexto de hardware e de software que eu preciso para retomar aquele processo, né? Então, isso é trabalhado, é armazenado, essa informação o sistema operacional guarda numa tabela de processos, de todos os processos que ele está executando, né? São muitos processos, não é isso? Então ele guarda essas informações nessa tabela, né, chamada também de bloco de controle de processo, justamente para ele saber o processo que finalizou, o processo que está em execução, qual o contexto dele, como eu falei, não é isso? E um processo que foi parado por algum evento, para retomar, em que ponto eu vou retomar, qual é o espaço de memória que eu preciso, qual foi o dado processado até esse momento, da onde eu devo continuar, né? Então, essa tabela de processo ele contém exatamente isso, as informações do contexto, as informações necessárias para trazer esse processo de volta, caso tenha acontecido alguma parada, né? E o estado do processo em um determinado instante. Então, o processo está agora sendo executado, precisei parar, por exemplo, por algum momento. Então, ele tira uma fotografia desse contexto inicialmente, né? No momento nesse instante que ele parou, guarda isso na tabela de processo, para na hora que esse processo retornar, né, a ser executado, ser processado, eu tenho as informações de onde parou, quanto de memória, o que ele precisa montar de cenário, de arquitetura para o processo voltar a funcionar, por exemplo, né? Então, o bloco de controle de processo, né, também chamado de tabela de processo, contém informações bem específicas de cada processo, né? O estado do processo, né? Qual é o status dele, né? O estado dele está pronto, está em execução, né? O controlador de programa, que é o endereço da próxima instrução a ser executada, né? Bom, parou aqui, por exemplo. E o que é que eu preciso fazer agora, a partir de agora, né? Então, contador de programa, os registradores da CPU, que aí depende da arquitetura de cada computador, né? A agenda,
dessa CPU para a gente saber qual é a prioridade de execução daquele processo, então, o agendamento, o gerenciamento da memória, que é o espaçamento da memória, o endereçamento da memória, aonde aquela informação parou, né? A contabilização de tempo de CPU utilizada, né? Esses limites desse tempo, e o status de unidades de entrada e saída, né? As listas de dispositivos que foram alocados para aquele processo, tá? E aí, se a gente for dar uma olhadinha nesse diagrama de alternância de processo, né? Por exemplo, eu tenho um processo P0, tá? Eu tenho o sistema operacional gerenciando esse processo e tem um processo P1, né? Então vamos imaginar que o processo 0 começou a ser executado, né? Houve uma interrupção ou uma chamada de sistema. Esse processo ele teve que ser suspenso nesse momento, interrompido, né? Então é salvo nessa tabela o estado desse processo, tá? Armazenando todas aquelas informações que eu falei, né, no slide passado. Enquanto isso, o sistema operacional fica ocioso, porque está gravando e carregando, né, os estados de processo. Aí ele vai executar agora o processo 2, tá certo? A partir desse momento ele começa a executar o processo 2 e o processo 1 ficou parado. O que é que ele fez para executar o processo 1? Ele vai lá, consulta a tabela, olha em que posição está o processo, o que é que precisa ser feito, começa a executar. Houve uma outra interrupção? Houve. Então ele interrompeu, guarda na tabela as informações daquele instante do processo, no momento que ele parou, né, tudo que ele precisa armazenar, para que quando a gente precisar chamar de novo o processo P1, a gente consulta a tabela, né, e aí ele é executado. Então, nesse momento aqui, ele grava a informação, né, fica ocioso, e aí o processo P0, por exemplo, começa a ser executado a partir de qual estado? A partir do estado ou do instante em que ele, da última vez, foi parado, e com aquelas informações, né, que são armazenadas na tabela, ele consegue executar o processo daquele ponto em diante, né? Então, muito importante essa tabela de processo. Então, aqui eu trago nessa figura, né, que alguém já pode ter tido a curiosidade de olhar no seu sistema operacional, lá no gerenciador de tarefas do Windows mesmo, né? Nós temos aqui, olha, alguns processos, né? Quanto ele está consumindo de CPU, de memória, de disco, né? Se ele está acessando o disco ou não, de rede, né? Então veja que aqui pelo gerenciador de tarefas do Windows, por exemplo, a gente tem um exemplo, né, dos processos aplicativos e processos de segundo plano, os background aqui, ó. Aqui eu não estou nem sabendo o que é que esse processo aqui tá fazendo, né? O que é que o sistema operacional está rodando isso aqui, por quê, né? Então fica transparente para mim. Esses aqui não, isso aqui foi porque eu abri o WhatsApp, é porque eu abri o Spotify, é porque eu abri o Google Chrome. Então são processos que dependem do usuário, né? E aí nós falamos também sobre os estados dos processos, né? Então, quando um processo ele é executado, né, ele muda de estado, ele passa no tempo de vida de um processo, ele passa de um estado para outro, né? Ele pode começar como um novo processo, né, um processo que está sendo criado naquele momento. Estou criando um processo, então ele está no processo, ele está com status de novo, né? Depois ele entra em execução, tá? Instruções que estão sendo executadas naquele momento, então é outro status, está sendo executado aquele processo. Ele pode estar ali em espera, esperando que algum evento ocorra, né? Então é outro estado do processo que é interessante. Estou esperando aqui que haja alguma coisa para poder startar e eu continue a minha execução ou inicie a minha execução, né? Quando ele está pronto, é porque ele está esperando ser atribuído a um processador, né? O processo pronto. Estou pronto para ser executado, estou esperando minha vez no processador, né? E concluído quando termina a sua execução, tá? Então esses são os estados principais de um processo sendo executado pela máquina, né? E aí a gente tem esse cronograma de estado de um processo, né, para a gente ter uma ideia dessa mudança de estado de um processo. Quando ocorre algum evento, por exemplo, né? Então eu tenho, como eu falei, né, um processo novo, né, sendo admitido.
Depois que ele é criado, ele está com tudo reservado, tudo organizado, ele passa para o estado de pronto, né? E aí, estando pronto, ele pode entrar, né, em execução. Então, está pronto, estou esperando minha vez no processador, ele entra em execução. Aí de execução ele pode ir para vários estados, né? Ele pode encerrar, porque acabou, concluiu o que ele tinha que fazer, né? Ele pode ser interrompido por algum motivo, né? Houve uma interrupção e ele volta de novo para pronto. Houve alguma interrupção? Beleza, parei, mas estou pronto aqui de novo, né? Ele pode esperar, né, que algum evento de entrada e saída aconteça. Então ele pode, né, estar esperando, por exemplo, um recurso de impressão, né, para poder voltar a ser executado. Olha, precisa imprimir, mas não está na hora, você não tem ainda autorização de imprimir, por exemplo, né? A impressora está sendo ocupada por outro processo, então espera um pouco, depois você vai e entra em execução novamente, passando pelo pronto, depois voltando para a execução, né? Então, quando conclui aquele evento de operação de entrada e saída, ele volta para pronto. Estando pronto, ele espera a vez dele no processador, vai ser executado, encerrou tudo, ele vai para o status de encerrado, né? Então, esse é um diagrama de estado de processo, tá? Bom, e nós temos também algumas operações básicas com processos, né? A primeira delas é a criação do processo, né? Um processo ele pode ser criado e criar outros processos que dependem dele, né? Chamado de processos filhos, né? Formando uma árvore de processos, como está aqui essa imagem. Um processo pai que está sendo executado, foi criado, né? E ele pode criar outros, né, a partir dele. Cada processo é identificado por um número inteiro chamado de identificador do processo, ou PID. Tá? Então, a criação de processo pode ser feita dessa forma, né? E aí a gente tem como exemplos, né, de criação de processo a inicialização de um sistema, a execução de uma chamada de sistema realizada por algum processo em execução, requisições do usuário para criar um novo processo, né? A inicialização de um processo em lote, né, que está lá aguardando para ser executado, né? Então, essas são algumas formas de criar um processo. Quando um processo cria um novo processo, existem duas possibilidades em termos de execução, né? O pai continua sendo executado concorrentemente com os seus filhos, ou ele espera que os seus filhos, né, ou todos eles, sejam encerrados para ele voltar a ser executado. Existem essas duas maneiras. Quando um processo cria um outro processo, chamado de filhos, ele pode ser executado de maneira concorrente com os seus filhos, ou aguardar que eles se encerrem e aí sim ele volta a ser executado, né? Outra operação com processo é a finalização do processo, né? Um processo ele é encerrado quando termina a sua execução. Essa é a maneira mais natural, né, do seu último comando, e solicita que o sistema operacional o exclua. Terminou o objetivo daquele processo, concluiu, beleza, termina, cumpre o objetivo e o processo ele é excluído, ok? Agora ele também pode ser encerrado por um erro, né? Muitos processos dão erro, a gente já viu, tela azul do Windows, né, por exemplo, né, deu um estouro lá de processamento, né? É um erro, um algoritmo com processamento infinito que consumiu todos os recursos da máquina, e os processos que subiram, eles travaram tudo. Então ele pode ser encerrado por um erro, né? Quando o processo é executado, não pode ser encerrado normalmente, né? Então a finalização do processo pode ocorrer dessas duas maneiras, né? Então, gente, nós chegamos aí ao final dessa aula. Na próxima nós vamos dar continuidade, aprofundar um pouquinho mais nos conceitos, né? Eu espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na próxima semana com a próxima aula de sistema operacional. Tchau, tchau.